obrigatoriedade de oferta pelo Estado de primeira série para frente. Nós sabemos que uma grande necessidade da população brasileira, principalmente de famílias carentes, econômica e socialmente, é da educação pré-escolar. Quantas mães precisam se ausentar de suas casas e não têm com quem deixar seus filhos? Aí a necessidade de o Estado assumir concretamente, né, a assistência educacional a essas crianças, através da educação pré-escolar, que vai de 4 anos até os 6 anos de idade. Mais do que isso, a LDB incorpora na educação aquilo que hoje está associado ao sistema de saúde, que são as creches, né, de crianças de 0 até 4 anos. Então, isso é um avanço importantíssimo, de que o Estado passa a ter obrigação de atendimento educacional de todas as crianças de 0 ano para frente, ou seja, desde o seu nascimento. Outro fator importante também é de que há um limite inferior de idade, 0 ano, mas não há um limite superior. Quer dizer, as crianças entram na escola, entram na creche, entram no pré-escolar, entram na escola para se alfabetizar, mas há a possibilidade de que todos os adultos que não tiveram oportunidade de estudar no seu tempo correto, que agora façam isso pela obrigação que o Estado também passa a ter de dar atendimento educacional a jovens e adultos, principalmente jovens e adultos trabalhadores, em ensino regular. Não é esse chamado ensino de hoje supletivo, do ensino regular. É mais do que urgente assegurar uma nova lei para a educação no nosso país. Nós não temos mais tempo, né, para admitir um funcionamento precário. A situação de perversidade do sistema educacional não é conhecida só nacionalmente, internacionalmente. Nossa situação é desconfortável, tanto no nosso cotidiano, quando também comparamos a nossa situação em relação ao que se tem aí como países civilizados, países de primeiro mundo, né? Matéria tão importante quanto essa, que nós temos até dificuldade em tentar compreender por que tem sido tão penoso o processo da tramitação da LDB, né? Não tem faltado, a nível dos discursos dos políticos, das autoridades constituídas desse país, fatos que destacam a importância da educação. Agora, curioso é constatar que em termos da iniciativa do poder público, nada se faz, ou tão pouco se faz. O que se faz na verdade, constitui assim, em eventos efêmeros, né, que parece que procuram mais produzir um impacto junto à mídia. Eu estou tentando me reportar às inúmeras campanhas que têm sido apresentadas à nação brasileira como tentativa para equacionar os problemas da educação. Bom, o fato do dia de hoje, quer queira, quer não, a importância que não só entidades ligadas ao setor da educação, mas entidades da sociedade civil, hoje tomam consciência da situação de extrema penúria, né, na qual estão envolvidos não só os profissionais da educação, mas tudo que se refere à organização escolar. A crise por que passa a educação brasileira, na verdade, é uma crise de opção política determinada do poder público em relação a como garantir o direito constitucional, o direito subjetivo de todo cidadão brasileiro a ter acesso à educação básica, universalizada e de qualidade. Se nós compararmos os investimentos públicos do Brasil com educação com alguns outros países do mundo, nós vamos ver que estamos hoje no quase penúltimo lugar de investimento em relação ao produto interno bruto. O próprio Ministério da Educação, no seu documento sobre o plano decenal que propõe a sociedade brasileira esse ano, tem afirmado que pouco mais de 2,5% é investido somente em educação no país. E propõe para os próximos 10 anos chegar a 5% do produto bruto em investimento educacional. Isso, de modo algum, embora represente o dobro em 10 anos de investimento, vem responder às necessidades prementes da sociedade por escolarizar a imensa maioria da população que não atinge o 2º ou 3º ano de escolaridade.
Nós temos uma imensa evasão escolar, o índice de repetência na primeira série do primeiro grau absurdo, alarmante, mais da metade daqueles que ingressam na escola já sendo retidos na primeira série e atingindo 4 anos de escolaridade, né, esse problema da repetência, já se evadindo da escola. Objetivamente, o que a LDB propõe nos termos do investimento em educação e do seu financiamento ainda é bastante tímido. Nós tínhamos no projeto de lei do substitutivo Jorge Age na Câmara alguns avanços significativos no sentido de atender à demanda nova, que é a educação infantil, de 0 a 6 anos, e infelizmente a Câmara dos Deputados não dotou recursos suficientes para isso. Fato é que o próprio Conselho de Secretários de Educação reclama recursos no seu documento apresentado ao Senado e indica como solução desobrigar o Estado dessa educação infantil, o que para nós é alguma coisa de fugir da raia do enfrentamento definitivo dessa questão. Do mesmo modo, aquele projeto da Câmara, do relatório ainda do Jorge Age, colocava uma dotação própria de contribuição social para a formação permanente e técnico-profissional. Infelizmente, também a Câmara dos Deputados se recusou a enfrentar essa dotação orçamentária e, novamente, os debates no Senado trazem a omissão nesse sentido, que para nós é lamentável. No entanto, alguns avanços sobre o controle do recurso público investido, principalmente naquele destinado às escolas filantrópicas, confessionais ou outras entidades privadas, é algo de muito substancial, bem como a participação definitiva dos conselhos, do Conselho Nacional de Educação, na destinação dos recursos, no acompanhamento do investimento, no controle da qualidade a quem estiver recebendo recurso público e na unidade escolar da rede pública também os conselhos escolares, que terão o acompanhamento financeiro, a avaliação da qualidade a fazerem com projetos definitivos. Um outro avanço significativo no campo do financiamento que o projeto da Câmara sinalizou é a obrigatoriedade do repasse a cada 10 dias dos recursos vinculados da educação, constitucionalmente os 18% da União, no mínimo, e os 25% de estados e municípios. Determina-se no texto da LDB o prazo de a cada 10 dias da arrecadação feita, esse recurso ser imediatamente destinado. E chegando, inclusive, a propor a ação de responsabilidade civil sobre aqueles responsáveis pelo setor, secretários de educação, diretores ou coordenadores, que não venham respeitando os prazos e aplicando o recurso dentro daquilo que é previsto. O que nós vemos desse processo de LDB, que está colocado, na verdade, é uma grande tensão entre a demanda, que é imensa, e toda a sociedade brasileira já chega a reconhecer, e, na verdade, a vontade política de dotar de recursos suficientes para o atendimento dessa demanda de forma efetiva, no sentido de estar erradicando as necessidades que são da imensa maioria da população. No entanto, o debate político travado aqui no Senado e na Câmara dos Deputados é um debate bastante difícil. Há um divórcio profundo ainda entre a imensa maioria da sociedade e a representação que se faz dessa sociedade aqui no Parlamento brasileiro. E esse talvez tenha sido o maior patamar de dificuldade que nós vimos enfrentando enquanto componentes do Fórum, enquanto entidade sindical, enquanto confederação, que é exatamente estabelecer um contato que represente na Câmara e no Senado Federal o nosso peso, o nosso valor. Nós da CNTE, por exemplo, representamos 2 milhões de trabalhadores no ensino público do país e ao chegarmos a debater aqui no Senado Federal, o que encontramos é a inversão desse interesse, a inversão desses valores pela composição política que o próprio Congresso tem, que é majoritariamente inverso, avesso aos interesses da maioria da população e da classe trabalhadora em geral. De tal modo que, por exemplo, a gente assiste nesse momento aqui no Senado a afirmação de que tratar-se da carreira do magistério dentro de uma lei de diretrizes e bases da educação é alguma coisa de minudência trabalhista. Leiam-se esses termos entre aspas, porque foram palavras repetidas vezes ditas pelo relator. Isso traz para nós uma preocupação muito grande, porque no dia a dia escolar, para garantir-se qualidade, com 250 mil trabalhadores no ensino público leigos, professores leigos, que estão assistindo aí milhares de prefeituras, principalmente no Nordeste. 60% dos professores recebendo menos de um salário mínimo pela jornada de 20 horas. Essa situação, se não for tratada numa lei que estabeleça diretrizes para o poder público assumir a sua responsabilidade civil,
na verdade, para nós, chega a beirar o absurdo. E transferir isso para soluções futuras, através de decretos, regulamentos ou legislação trabalhista, no nosso sentido, além de temerário, funcionará exatamente como um dos maiores entraves à alteração desse quadro. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, do venerável cardeal, se é que vê tanto espírito no feto, nem no marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante.